Olá, meu amigo, professor, professora da Escola Sabatina, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos na metade final do nosso guia Educação e Redenção e a lição 9 que iremos abordar essa semana tem por título A Igreja e a Educação. E já vamos entrar no tema. Antes, 2 recadinhos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, mas agradecer mesmo do fundo do coração pelo carinho manifestado nos comentários dos últimos vídeos. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Louvo a Deus por cada um de vocês. Vocês não têm ideia de como isso nos ajuda, nos apoia. Às vezes ficamos tristes, atribulados, mas nós vemos como vocês ajudam a divulgar os vídeos, como é importante para alguns recapitular a lição. Vocês não têm ideia de como isso faz diferença na nossa vida. Às vezes eu vejo o pastor Rodrigo Silva falando, como ele lida com os comentários, alguns o criticando, alguns o apoiando. Eu quero dizer que isso é da mais alta importância, isso ajuda. E muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar aqui na tela o nome dos 2 ganhadores e vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, porque eu acabei esquecendo de fazer esse sorteio. Tive um fim de semana muito atribulado. O outro recadinho é o seguinte: dê uma olhada no momento apropriado, fora das horas do sábado, ali no site editoraluzdomundo.com.br. Existem algumas ações especiais aqui neste mês de novembro. Não apenas o livro do Madison, mas também vários outros para complementar a sua educação, ok? E um recado para as irmãs, para as nossas professoras da Escola Sabatina, e quem mandou o recado foi a minha esposa. Ela trabalha com roupas comportadas, roupas ali apropriadas para momentos solenes e também para o dia a dia, para que você se vista bem. E ela pediu que eu falasse, olha, existe uma oferta especial neste mês de novembro. Peça para as irmãs, dê uma olhada lá no site lindaimodesta.com.br. Você sabia que as pessoas julgam o nosso caráter pela roupa e o vestuário, a maneira como nós nos vestimos, nos comportamos, ela fala do nosso testemunho e é uma parte ali do tema da verdadeira educação. Então esse foi o recado da minha esposa para você, irmã, que assiste nós aqui, para você dar uma olhada no site dela, lindaimodesta.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje temos um tema muito importante que é a igreja e a educação. É um tema tão grande que não teve como o autor abordar tudo. Por exemplo, existe a ideia daquela escola paroquial, que é uma escola para as fases iniciais da criança, dos próprios membros da igreja, são escolas pequenas. O ideal é que as coisas sejam pequenas a fim de que o professor possa dar uma atenção especial ao aluno. Existe também vários outros tópicos relacionados ao crescimento dos membros da igreja. Mas vamos aqui focar algumas partes. E eu gostaria de fazer um rearranjo aqui, professor. Você vai entender por quê. Eu gostaria de começar pela parte... Aliás, vamos começar pela parte de sábado. Olha, a Bíblia revela que a igreja é um ambiente em que devem ocorrer discussões importantes e relevantes, ok? Onde as pessoas possam conhecer a Deus e a sua vontade para a vida delas. Aí ele coloca aqui embaixo, todas as perguntas sinceras são importantes e merecem atenção. Da mesma forma, devemos proporcionar dentro da igreja um ambiente seguro para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus e do seu plano para a sua vida. Então, nós temos que propiciar um ambiente de estudo da palavra de Deus dentro da igreja. Falei semana passada e falo hoje. Se você tem 20 anos na igreja, dava para fazer 4 doutorados. Se você tem 30 anos, daria para fazer 6 doutorados. Se você tem 5 anos dentro da igreja, dava para você ter feito um doutorado. Como assim, Tiago?
Olha, a igreja propicia tanto material bom, material da Casa Publicadora, comentário bíblico adventista, né, testemunhos para a igreja e tantos outros livros que você tem que separar um tempo para você estudar. Não é só ler a Bíblia, a lição, o seu devocional, não. Você tem que cavar mais e mais fundo. Você tem que separar um tempo para se aprofundar em determinados assuntos. Existe o assunto de profecias, existe o assunto dos evangelhos, existe assuntos de cronologia, existe o assunto do dom de línguas, existe o assunto da alimentação, existe assunto de música, existe os mais diversos assuntos na Bíblia. Não é possível que você não estude nenhum deles. Escolha o que você gosta e se especialize, né, naquilo ali. E as pessoas na igreja que querem estudar, deveriam haver classes bíblicas fora do período de culto para o aprofundamento, né? Você, ancião que tem conhecimento, leve o conhecimento à sua igreja. Você, pastor, faça um trabalho de teologia ali com os líderes da sua igreja. Então, essa aqui foi a parte de sábado. Agora, o que eu iria fazer é o arranjo de puxar a parte de quarta-feira para começar. Então, eu vou fazer quarta, domingo, segunda, terça e quinta. Okay? Então, eu vou começar ali por quarta. Por quê? Porque eu quero apresentar esse livro aqui. Ele é do autor Jaroslav Pelikan. Ele é o volume 1 de uma obra monumental sobre o desenvolvimento doutrinário do cristianismo. O desenvolvimento que as doutrinas foram recebendo ao longo do tempo na igreja cristã. Um livro muito interessante, esse é o volume 1. Minha esposa me presenteou com toda a coleção de 5 volumes. Eu gostaria de ler aqui a introdução do volume 1. Ele diz assim: o que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, não é com base no achismo, na filosofia, não, com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. E ele prossegue: a doutrina não é a única atividade da igreja, nem a mais importante. A igreja adora a Deus e serve a humanidade. Ela trabalha pela transformação deste mundo e espera pela consumação de sua esperança no mundo por vir. Permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor e não a fé, e com certeza não a doutrina, ele coloca aqui, o amor. A igreja sempre é mais que uma escola, porque além de ensinar, né, a igreja tem que manifestar o amor na sociedade, ok? Nem mesmo a ideia do iluminismo conseguiu restringir ou reduzir a função da igreja de ensinar. Mas a igreja não pode ser menos que uma escola. Você entendeu porque eu li isso aqui? A igreja não pode ser menos que uma escola. Com certeza, a igreja é mais do que uma escola. O que ela não pode ser é menos. Então, a igreja tem o papel de responder as perguntas difíceis aqui da Bíblia. A Bíblia é um quebra-cabeça e você engana-se. Você está enganado se você acha que esse quebra-cabeça já está montado, que os pastores e teólogos já montaram isso aqui, isso é tudo velharia, né? Coisa, está tudo resolvido. Não, senhor. Há muitas peças que ainda não foram encaixadas. E o convite que eu faço é para que você se especialize na Bíblia, leia a Bíblia, procure encaixar todas as peças, todas as doutrinas. Vou voltar aqui para o Jaroslav Pelikan. Vou virar a página e ele diz assim: o método de santidade consiste nessas 2 coisas, as doutrinas piedosas e a prática virtuosa. É o tema da lição, as doutrinas que levam a uma prática. Por isso que ele fala que o que a igreja acredita, ensina e confessa. Essa é a doutrina cristã. Tiago, o que é acreditar, ensinar e confessar? Ela recebe o conhecimento da Bíblia, ela sistematiza esse conhecimento e transmite ele aos membros, e uma vez que os membros entendem aquilo ali, eles passam a confessar. Esse confessar é a mesma coisa que testemunhar, é a parte da prática. Então você tem aqui as doutrinas piedosas unidas a práticas virtuosas. Então, de modo que a doutrina cristã é o negócio da igreja, a doutrina é o que é ensinado, crido e confessado. Então, mesmo as ações sociais da igreja, mesmo o amor, a cesta básica, a distribuição de livros, a visita a famílias necessitadas, isso também é a doutrina da igreja, que é o que a igreja ensina, o que a igreja crê e o que a igreja testemunha. Feita essa introdução, vamos aqui para a parte
de quarta-feira. Albert Einstein contava, né, ele coloca trabalho aqui, que existem muitos mistérios no universo ainda. E se existem mistérios no universo, o que não dizer dos mistérios espirituais? E se é assim nas coisas simples, nas coisas físicas, quanto mais nas espirituais. E a pergunta 4 aqui, ela traz vários textos incentivando você a buscar as doutrinas bíblicas. Ali em Jeremias 29:13, pede para você buscar a Deus de todo o coração. Em outro lugar, Mateus, né, Jesus fala que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Se você não entende, você ama menos. Ali depois fala em Atos que de um só Deus fez toda a raça humana. E aqueles... Eu quero ler esse texto aqui. Vamos lá, Atos 17, 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Você entendeu aqui? Para que eles possam tatear, buscar a Deus, mas eles não conhecem a Deus, eles não têm a Bíblia. Olha, Deus de algum modo vai se revelar, mesmo que eles tateando assim no escuro, encontrei algo aqui, e eles vão seguindo aquelas pistas, eles vão seguindo aquela linha de evidências até eles encontrarem a verdade. Então eu quero mostrar um outro livro aqui da Casa Publicadora, Projeto Sunlight, da CPB. Talvez você já leu. Isso aqui é um presente de um amigo que assiste o canal, Lucas Boeira. Ele entrou em contato, ele não era membro batizado, ele foi estudando sozinho, estudando com as pessoas da igreja dele e também em contato com o canal, tomou a decisão de seguir a Jesus. E aí a esposa dele leu esse livro, achou muito interessante e me deu. E eu nasci na igreja, já conhecia esse livro, mas nunca havia lido. E eu gostei muito do livro. E o livro diz de um grupo de pessoas que tateando no escuro, né, de alguma maneira encontraram aqui um pouquinho da evidência. E eles foram seguindo as pistas, foram entendendo os evangelhos, foram entendendo a doutrina da salvação, depois foram entendendo Daniel, Apocalipse, e ali vai contando como que os eventos finais vão acontecendo. Alguns persistiram até o fim, outros perderam a trilha, perderam a linha de evidências. E por isso que eu gosto desse texto, irmãos, porque estudar a Bíblia é você procurar essa linha de evidências. Não pense que o quebra-cabeça já está montado. Não, você precisa tentar montar o quebra-cabeça. Algumas teologias colocaram peças fora de lugar. E a gente tem que olhar a Bíblia, tentar... Não, essa peça não está certa, vamos encaixar assim. E isso aqui tem que ser decodificado. A Bíblia seria o livro mais interessante que os jovens já leram. Se eles dessem a devida importância à Bíblia, já lemos esse texto aqui. E aí as pessoas estão muito ali vendo as histórias imaginárias. Eu vou voltar nisso aqui de novo, isso aqui é essencial. Para se entreter. E elas perdem de vista que a maior história, a mais importante é essa daqui, que tem que responder as questões que está aqui no último parágrafo. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Como devemos viver? O que acontece quando morremos? Por que existe o mal e sofrimento? Você tem que formar essa teodiceia, você tem que ter essa noção do grande conflito entre o bem e o mal, porque senão chega qualquer maluco para você e fala assim, Deus não existe, se Deus existisse não ia permitir que uma criancinha fosse estuprada, não ia permitir que a minha mãe morresse. Então você tem que ter uma resposta para essas inquietações da humanidade. Tiago, eu sou tão simples. Aí aqui tem Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Peça a Deus sabedoria, se você tem falta, e Ele vai dar a sua sabedoria. Fala aqui que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é a filosofia, não são as ideias mirabolantes, né, pós-modernas, não é nada disso. Então você tem que procurar isso aqui. Você tem que ser uma espécie de Indiana Jones espiritual. Por que eu estou falando isso aqui? Eu falei isso aqui na classe dos jovens. É o seguinte, as pessoas se deleitam em ver esses filmes de aventuras, né, de Indiana Jones, eu já via muito essas coisas no passado, faço questão de dizer que não vejo, né, do arqueólogo que vai lá em busca de mistérios, ele encontra um mapa e ele vai seguindo a linha de evidências e vai nas pirâmides, nas catacumbas, nas selvas com indígenas, e você, que máximo, como que eu gostaria de ser um grande arqueólogo, aventureiro, né? Agora você pode ser.
Você pode descobrir os mistérios aqui da palavra de Deus. Você pode talvez fazer uma economia durante a vida e fazer uma viagem até Jerusalém, conhecer a Terra Santa, conhecer o Egito. E isso vai ser uma experiência incrível para você ver o texto bíblico. Não é uma experiência essencial, mas ela vai contribuir muito na sua formação. A sua vida tem que ser em torno de eu preciso decodificar esse livro para saber como será o futuro, porque eu farei parte das cenas finais da história da humanidade. Isso aqui é algo tão bonito que me faltam até palavras para explicar isso aqui para vocês. Agora, quando nós estávamos ali fazendo a série do santuário, e você, se você já assistiu, você vai ver que é algo que é montado. A doutrina adventista são peças que foram muito bem encaixadas. É uma plataforma inamovível. Elas foram ali encaixadas, etc. Né? E quando nós estávamos gravando e disponibilizando os vídeos, alguém comentou assim, vocês estão aí discutindo se Jesus entrou, não entrou no Santíssimo, né? Se teve 1844, se não teve 1844, se tem princípio de ano, não tem princípio de ano, essas bobeiras aí, Satanás está rindo da igreja, que a igreja está discutindo aqui a Bíblia, né? Nós devíamos estar pregando o Evangelho, pregando Jesus. Esse pensamento, ele é um pensamento muito comum nos nossos dias, que ele diz assim, olha, as doutrinas, as formas, isso não é importante, o importante é Jesus. Eu pergunto, e Jesus não é uma doutrina, não? Né? Vou pregar Jesus, mas qual Jesus? Existe o Jesus da direita, né, e existe o Jesus da esquerda. Nos primeiros séculos da igreja cristã havia o Jesus gnóstico, havia o Jesus ebionita, o Jesus ariano, o Jesus sabeliano, o Jesus nestoriano, o Jesus apolinário. Existem vários Jesus. Qual Jesus você vai pregar? Né? Lá em Apocalipse 14, fala que você tem que pregar o Evangelho. Agora, se você não tem a doutrina que é crida e ensinada, como você vai confessar essa doutrina se você não tem? Como você vai testemunhar? É a doutrina que é crida, ensinada, que forma a ideia de como deve ser a pregação do Evangelho. Qual é a missão da igreja? Ela primeiro é baseada na doutrina. E aí você tem que pregar o Evangelho. Aí Apocalipse 14 fala de 2 evangelhos, o eterno e o vinho de Babilônia. Qual deles você está pregando? Se não pode haver discussões sobre doutrina. Eu gostaria de ler algo, você está entendendo? Eu gostaria de ler algo aqui, está em Testemunhos, volume 5, ó, peguei o volume 5 daqui, página 707, diz assim, o fato de não haver controvérsias ou agitação entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Olha, não tem nenhuma discussão na igreja, está tudo em paz. Perigo que não estão na sã doutrina. Não tem discussão. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a estudar a Bíblia, isso tudo é plano de Deus que tem as divergências de opinião, porque força você ir lá ver como que é mesmo. Se não existirem divergências de opinião que instiguem os homens a estudar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o quê. Infelizmente, muitos adventistas estão perdendo a sua identidade. Estão cultuando, nem sabem o quê. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Eu gostaria de dizer que nós corremos o risco de que as nossas doutrinas se transformem em dogmas. Como assim, Tiago? Esse negócio de dogma, o que é isso? As nossas doutrinas são montadas igual você viu ali na série do santuário. Peça com peça, santuário, né, quando virá o reino, o juízo investigativo, princípio de ano, tudo é montado e encaixado perfeitamente. A gente não fica abusando de grego, hebraico, não. Tudo aqui com tranquilidade. O texto falou, então tem que respeitar o texto. É assim que é montada a igreja, a doutrina adventista. Isso foi conseguido por muito esforço, né, por muito jejum, por muita oração.
Isso não veio com Ellen White, não. Muitos pensam, Ellen White que fez a doutrina adventista. Ela vem depois e fala, ó, é isso aí mesmo, vocês estão certos, ó, os irmãos que estão estudando, é isso mesmo, Deus me revelou que vocês estão certos. Não foi ela que inova essas coisas. Muito cuidado, viu? Muitos falam assim, o juiz investigativo vem de Ellen White. Não, não, senhor, não funciona assim. Então, as doutrinas adventistas são montadas e elas são complexas porque envolvem muitos textos da Bíblia. É algo nobre, é algo sublime. Mas muitas pessoas estão perdendo a sua identidade. O adventismo tem ficado morto para elas. Mas elas continuam crendo nas doutrinas. Elas creem no juízo, elas creem em 2000 tardes e manhãs, elas creem nas 70 semanas, elas creem, que a morte é um sono, elas creem em tudo isso. Elas só não sabem explicar. Entendeu o que é dogma? Você crê em algo que não tem uma explicação. As nossas doutrinas têm explicação, mas elas estão se tornando em dogma por quê? Porque os novos membros não as conhecem, creem nelas, mas não conhecem a ponto de saber explicar. E aí a primeira pessoa que vier e trouxer dúvidas e trouxer confusão, vai acontecer isso aqui, ó. Não compreendem as provas de sua fé. Há na igreja muitos que contam por certo, que compreendem aquilo que creem. Não, eu creio que a alma, não existe alma, a morte é um sono. Mas que até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e a expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias sobre o que têm aceito como verdade. É certo que tem havido entre nós um afastamento do Deus vivo e um voltar-se para os homens, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. Deus despertará seu povo e, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama a todos que creem em sua palavra para que despertem do sono. Depois você procure lá, Testemunhos, volume 3, página 707. Deus despertará a sua igreja, e se outros meios falharem, ele introduzir-se-ão o quê? Heresias. E quem vai permitir? Deus. Porque quando vem a heresia, todo mundo balança. Um rapaz ali nos Estados Unidos escreveu um livro aí descortinando o adventismo e muitos ficaram balançados e os dogmas começaram a cair porque não tem sustentação, eles não sabem como essa doutrina é montada. Meu querido amigo, então eu só queria dizer o seguinte, a doutrina é importante. Sem doutrina você não sabe como vai ser a missão. Vamos pregar o evangelho. Qual evangelho? Qual doutrina será pregada? Então isso aqui é a base, agora não é só a doutrina, nós vamos ver agora o restante da lição, que existe a parte prática, mas eu reafirmo aqui, meu amigo, o adventismo tem que ficar bem vivo dentro da sua mente. Esse canal começou porque nós queríamos gravar, e ainda vamos terminar um dia, a série sobre as nossas crenças fundamentais. Se você ver os primeiros vídeos do canal, gravamos uns 4 ou 5 vídeos sobre as crenças fundamentais. Aí eu comecei a gravar a lição e não sobra mais tempo, mas nós não podemos deixar que as nossas crenças sejam apenas dogmas para os quais nós não temos explicação, porque senão vamos naufragar na fé. E a maneira de Deus de despertar o seu povo é permitir que entre na igreja heresias sobre o santuário, heresias sobre a doutrina da salvação, heresias sobre o pecado, heresias sobre o dom de profecia, sobre o papel de Ellen White, heresias sobre a nossa escatologia, igual alguém falou, a igreja adventista tem que revisar a sua escatologia, esse negócio de besta, de decreto dominical, fazia sentido há 200 anos atrás, hoje não faz sentido. É a profecia, meu amigo, você que falou isso, você está cumprindo uma profecia. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão na igreja heresias. É a maneira de Deus purificar o seu povo, ok? Vamos voltar então aqui. Eu queria falar mais coisa ainda, mas não dá tempo. Puxe o fio, meu amigo, vai tentando decodificar esse livro, isso aqui é a maior emoção e aventura, tentar compreender a Bíblia, isso aqui vai levar a sua vida, e é maravilhoso, porque vale a pena, você vai ver. Vamos agora para a parte de domingo, a verdadeira educação. Agora o autor da lição vai se focar na parte do testemunho. Lembra que havíamos lido aqui no Yaroslav Pelikan, o que a Igreja de Jesus acredita, ensina e confessa, com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. Então, a parte do acreditar e ensinar, nós desenvolvemos na parte de quarta-feira e agora os próximos dias ele vai dedicar à parte do testemunho.
Aqui tem uma história do rabino, e aí a pergunta 1. Leia Lucas 10, a história do bom samaritano. Qual foi a mensagem apresentada por Jesus com essa história? De que havia um homem pedindo ajuda, espancado à beirada do caminho. O levita passou largo, ele passou longe. O sacerdote passou longe, mas o inimigo, que era o samaritano, esse passou perto. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Ele falou, é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, para que servem as nossas doutrinas se nós não somos gentis com as pessoas, se demonstramos preconceito com os outros e se permitimos que as tendências culturais e sociais de nosso ambiente nos façam a tratar os outros como inferiores? É aqui que eu digo, as nossas doutrinas, se levadas na prática, elas não permitem esse tipo de comportamento. A educação cristã deve incluir esse ensino. Caso contrário, não é digna do nome cristã. O que eu respondi aqui na pergunta 1, né? O que deve fazer parte de toda e verdadeira educação cristã? Reconhecer o próximo como um filho de Adão. É o mesmo DNA seu. Tem o mesmo sangue do nosso pai, Adão. Lemos ali? De um só fez toda a raça humana, né? Tem o sangue do nosso pai Adão. E temos que reconhecer nessas pessoas alguém pela qual Cristo morreu e um candidato ao reino do céu para o qual você deve pregar. Aquele vizinho que não gosta de você, a pessoa que te perseguiu no trabalho, a pessoa que te perseguiu na política. Essa pessoa tem que ser salva. A pessoa que talvez me trata mal aqui nos comentários, né? Eu não posso me chatear com ela e fazer dela meu inimigo. Não, Jesus morreu por ela e eu faço esse trabalho aqui para tentar salvar até mesmo os críticos. Segunda-feira, chamados, e isso não é fácil, viu? E essa é a nossa luta, aprender a amar as pessoas como Jesus amou. No dia da sua morte ele falou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E essa oração é difícil de ser feita. Chamados a viver como luz. Aqui ele diz que o mundo caminha para a escuridão e ele faz o contraste dizendo, vós sois a luz do mundo. Aí ele cita Mateus 5, né? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire é uma vasilha, você coloca uma vela aqui e a vasilha em cima, aí tampou a vela, né? Mas você coloca onde? No velador, no suporte, no pedestal, e ali ela alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só cuidado para você não começar a promover muito suas boas obras. Pratique as boas obras e os homens verão. Lá em Isaías 58 diz que a glória, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ó, aqui vai vir a pessoa tal, a tua justiça irá adiante de ti, o teu bom nome, as obras boas que você pratica, e a glória do Senhor vai atrás de ti. Eu acho muito interessante isso aqui, né? De acordo com o verso acima, como devemos viver? Devemos ser exemplos, devemos ser cabeças, devemos ser influencers, não é isso aí? Digital influencers, aquelas pessoas que ficam ali no Instagram influenciando os outros, geralmente é influenciando para produtos de beleza, para jogos. Nós devemos ser influenciadores dos textos cristãos. Por isso, eu vou pedir você para me seguir no meu Instagram e no meu Facebook. Embaixo, aqui na descrição, estão os links do Instagram e do Facebook. Eu sempre posto o texto de um pregador, um texto bíblico. Coloquei umas fotos ali da família, uma coisa, mas acho que o principal é a gente utilizar essas plataformas para ser uma luz, para ser um farol ali, para ser uma vela iluminando tudo. E se nós compartilharmos essas imagens, essas postagens, né, nós faremos um impacto. Então, siga ali, se você achar que eu coloquei alguma coisa interessante, vamos compartilhar, ok? Devemos ser digitais influencers do bem, da doutrina bíblica. Devemos, de pecadores, salvos por Jesus, nos tornarmos em pequenos cristos. Terça-feira, vivendo como discípulos. Leia Lucas 4, 18 a 23. Qual é a mensagem de Cristo para todos nós
como seus seguidores, devemos realizar as obras de Cristo. Ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, né, dar vista aos cegos. Está ali o texto que ele leu na sinagoga de Nazaré. Então, fazer evangelismo, ação social e cura. Isso é importante, com certeza. Isso aqui são as doutrinas na prática. Isso é doutrinário também. Existe uma forma certa de fazer isso. O problema é que há um movimento hoje chamado Missão Integral, que só pensa que nós devemos amar e abraçar e distribuir abraços por aí. As doutrinas pouco importam, a Bíblia tem que ser atualizada, né? E a igreja até está combatendo essas ideias aí. Se você vê ali as vigílias que estão acontecendo no NASP, é para combater uma ideia que é até chamada de marxismo cultural. Ela transtorna a missão da igreja em apenas uma fazedora ali de justiça social, uma ONG. A igreja tem um papel muito maior que isso. Então, devemos praticar as obras de Jesus? Sim, isso é colocar as doutrinas em prática. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem até o fim dos tempos. Ide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui inclui você. Jesus pensou em você quando falou aquilo ali, ok? Inclui todos os cristãos. Cada cristão nasce como missionário no reino de Deus. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes para essa obra. Portanto, a educação cristã inclui o senso de missão, de propósito, não apenas de ganhar o sustento, mas para fazer em nossa esfera o que Jesus nos chama a fazer, imitá-lo a ministrar aos necessitados. Eu, às vezes, tenho a impressão que nós temos muitos programas na igreja, e aí temos pouco tempo para orar, pouco tempo para visitar, pouco tempo para estudar, e pouco tempo para fazer determinadas coisas, porque às vezes a programação está inchada e os líderes acabam ficando sobrecarregados com o programa do Dia das Crianças, do Dia dos Pais, do Natal, da Escola Adventista, né? É importante os programas, mas as igrejas têm que pensar que elas são o quê? Uma escola, é o título aqui, ó, Igreja Educação. Então, em vez de termos menos programas, eu gostaria de sugerir para você, líder, você, pastor que nos acompanha, que a igreja agisse como uma escola. As pessoas, né, que chegam à igreja, elas não podem entrar numa classe de escola sabatina qualquer e pegar o bonde andando. Devia ter uma classe, principalmente nas igrejas maiores, só com os visitantes. E não vai seguir talvez a lição, vai seguir um outro guia que as pessoas não conhecem nada. E aí, o que isso aqui tem a ver com a parte de terça-feira? Que deveria haver uma classe de evangelismo. Como fazer uma visita? Isso já foi ensinado? Eu tenho ali o Manual do Ancião, um livro muito antigo, eu herdei dos meus avós, né? Tem lá como fazer uma visita. Você vai entrar, né? Aí tem o protocolo. Isso é uma coisa para ser estudada, né? Como fazer uma visita é uma coisa simples, né? Como fazer um sepultamento, você está treinado para fazer? Hoje é tudo, né, mais fácil, mas antigamente no interior faltava-se o pastor para fazer o sepultamento. O que você fala? Então, a igreja podia agir como uma escola nesse sentido. E se te disserem que dom de línguas, aquele fala com língua estranha, o que eu falo? A pessoa tem que ser treinada a responder o irmão pentecostal quando ele fala que o batismo do Espírito Santo é falar línguas estranhas. Então, a igreja deve funcionar como uma escola. E isso aqui inclui como fazer a missão, uma escola de evangelismo. Não é só um sermão, uma palestra. Não, vamos estudar um material de evangelismo. Vamos ter classe escola, ok? No sentido de escola mesmo. Agora, essa educação que você recebe lá na igreja, ela tem que ser colocada em prática. Então, professores, vocês viram o arranjo? Coloquei a quarta no início para falar das doutrinas, depois eu falo da parte prática, aqui nós vamos fechar com a quinta-feira, compartilhando a nossa vida. Como assim? O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Como podemos e devemos refletir essa mensagem em nossas escolas e igrejas? Vamos lá? Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo poderia ser o maior filósofo que o mundo já conheceu. Você já pensou nisso? Que o que Paulo escreveu aqui influenciou o mundo inteiro? O cristianismo deve aos escritos de Paulo, a sua teologia, a sua sistematização. Claro que o cristianismo segue a Cristo, mas a revelação de Jesus Cristo, dada ao apóstolo Paulo, que estruturou a doutrina cristã. Paulo poderia ser o grande homem do mundo, ele não estava procurando a glória. Veja só,
Ele foi espancado, açoitado, apedrejado, em naufrágios, em perigos, em bandos de salteadores. Agora, ele decidiu dedicar toda a sua vida para que essa doutrina fosse levada a todos e as pessoas pudessem entender o fio da meada. De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Como vai terminar o mundo? Como as peças políticas vão se mover nesse xadrez? Como aquelas profecias de Isaías e Ezequiel têm que se cumprir? Textos de Ellen White que são profecias que têm que se cumprir. Como isso tudo vai acontecer? Você precisa montar o quebra-cabeça. E Paulo queria levar isso aqui a todas as nações. Eu vou continuar o texto aqui. 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, eu poderia cobrar curso, eu poderia vender isso aqui que eu estou dando para vocês. Paulo está falando. Todavia, nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ou seja, eu não sou pai de vocês, mas eu estou dando mamar, né, aquela ama de leite, aquela escrava que dava o leite para a criança do patrão, né? Ela acaricia o filho como se fosse dela, embora não sendo. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos para oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Querido professor, aqui é o nosso fechamento. Dar a vida em prol do prosélito. Tiago, mas dar a vida em prol do meu aluno, do meu discípulo, do meu estudante? Qual o problema? Não é fácil. Falar é fácil, mas na prática é difícil. Agora eu gostaria de dizer para você, não tema em dar a vida. Não existe a morte. A morte, ele venceu para nos salvar. Se você tiver que morrer por alguém, Jesus Cristo pode ressuscitar você. Lembra que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está lá no céu, à destra do Pai, a interceder por mim e por você. Ele receberá o reino, ele receberá o domínio sobre todos os reinos da terra. Eu tenho me encantado com a história dos mártires. Eu fico pensando, a pessoa se tornou conhecida, um grande pregador, um grande apóstolo. Quando ele morre, o ministério foi prejudicado. Mas não é assim. Essa é a minha lógica humana de ver as coisas. Quando John Hus foi queimado, nós pensamos, acabou-se. Mas ele despertou toda a sua cidade na Boêmia e eles formaram um grupo, os hussitas, que por muitos anos resistiram aos enganos do chifre pequeno. E é interessante, se ele não tivesse dado a vida, se ele não tivesse morrido, esse despertamento não teria ocorrido. O esposo de Perpétua, quando estava sendo devorado pelos leopardos, ele pega um anel que estava na mão do soldado, do carcereiro, que já havia recebido estudos bíblicos na cadeia, ele molha em seu sangue e fala, lembre-se do meu sangue, lembre-se disso aqui, não se assuste com o que está acontecendo conosco, mantenha sua fé firme. E eu tenho certeza que aquele soldado tremia porque o sangue dos mártires era como semente. Lembre-se das palavras de Jesus. Eu gostaria de ler esse texto. Ele está em João, capítulo 12, verso 24. Não é um texto da lição, mas ele está inteiramente ligado a essa temática. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fica só um grãozinho ali, vivo, mas fica ali, não sai disso. Mas se aquele grão morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. São apenas 80 anos, conceda estes 80 anos ao Mestre, sacrifique tudo por Cristo, coloque todas as coisas como refúgio para encontrar o Mestre, para decodificar essa palavra, para puxar o fio condutor que leva toda a verdade sobre o universo. E você vai dar a sua vida para levar essa mensagem aos outros. E se você morrer, você terá a eternidade. Você é o grão de trigo e Deus utilizou sua morte para que você produza muito fruto. As fogueiras da perseguição um dia vão tornar a se acender. Quando o cristianismo retomar a sua
piedade que havia nos dias da igreja primitiva. Quando ele retomar o seu lugar de luz no mundo, de sal da terra, as fogueiras da perseguição serão reacendidas. E não tenha medo de ser amarrado à estaca. Mas como todos os mártires, louve a Deus, porque você está morrendo, você está dando a sua vida. E aquele testemunho, se Deus permitir que você seja um mártir, quem sabe eu estou falando para alguém que vive perseguição religiosa hoje, na África, no Oriente Médio. Lembre-se, você terá a eternidade. E aquele ímpio que achou que valia a pena gozar os prazeres deste mundo, no primeiro minuto no lago de fogo e enxofre, ele concluirá que ele tomou a opção errada. Mas você que sofreu durante esta vida, recebe a vida eterna, juntamente com aqueles a quem você salvou. E eles vão cantar, obrigado por dar-me para o Senhor. Hoje eu estou transformado. Né? Você deu um livro a outros falando de Jesus. Jogaram o livro fora, encontrei-o e o li. Jesus tocou o meu coração e por isso estou aqui. Que paz, irmão, será aquela quando encontrarmos as pessoas a quem ajudamos a salvar, para sempre na segurança do reino eterno de Jesus Cristo. Eu quero me encontrar com você lá. Que Deus o abençoe.